Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo do ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis, mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda, riquezas e honra. Então aqui no subtítulo diz: o sábio ama e obedece a Deus. Então aqui, o que a gente aprende com Salomão? Salomão, ele foi instruído, ensinado por Davi. O que Davi disse para o seu filho? Serve o Senhor teu Deus com um coração voluntário. Tudo aquilo que Salomão ensinou, aquilo que Davi como pai passou para Salomão, ele fez na construção do templo. Ele colocou tudo que tinha de melhor lá. Então, porque esse também era o desejo do coração de Davi. Só que Davi não pôde construir o templo, a morada de Deus, porque Deus disse o que? Davi, você é um homem que derramou muito sangue. Então, o Salomão fez isso. Porque no tempo em que Salomão reinou, não houve guerra. E aí ele fez em paz com todos os inimigos ali. Deus deu paz para ele, Deus deu sabedoria, porque foi o que ele pediu. Só que Davi, ele instruiu Salomão: meu filho, serve ao Senhor teu Deus com um coração voluntário. O coração que serve com alegria. É aquele coração que quando vai dizimar é com alegria, que vai ofertar é com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando você vai ajudar alguém, é com alegria. Se vai faltar, não dê. Se não for com alegria, não faça, porque Deus não se agrada disso. Se você vai dar e você vai ficar sem, não. E Deus também não quer resto, e Deus também não quer sobras. Ele quer a primícia dos teus bens, ele quer a primícia, a melhor parte, porque nós devolvemos para ele o que é dele. E vivemos com 90% abençoados nas nossas mãos. E aqui diz mais: não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os mandamentos. Nós precisamos dar permissão quando nós ouvimos a palavra. A palavra diz o que, gente? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós nos alimentamos dela, nós ficamos refletindo, e é o momento que nós refletimos e vamos ouvindo a verdade, nós damos permissão, acesso que ela chegue ao nosso coração. Nós precisamos permitir que ela fique guardada aqui.
Em Salmos diz que a nossa língua é como uma pena na mão do destro escritor, ou seja, tudo aquilo que nós falamos fica registrado no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós falamos, gente, gera vida ou morte. Por quê? Porque tudo sai do nosso coração. A palavra fala em Provérbios: em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. E a fonte deve estar cheia da palavra do Senhor. Aqui ele diz mais: porque se o nosso coração guardar os mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor no nosso coração e nós obedecemos, guardamos, quando nós fizemos o que está de acordo com a palavra de Deus, eu guardo os mandamentos. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não cobiço as coisas do outro, e eu faço aquilo que está escrito, aquilo que Deus me direciona. Eu guardo princípios, eu guardo valores. Como Deus disse, né, das primícias para ele, a melhor parte. Então, quando nós guardamos esses mandamentos, eles nos dão vida, eles prolongam a nossa vida, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do pescoço, escreve na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Sabe o que é no teu próprio entendimento? Aquilo que eu acho. O pastor pregou sobre dízimo e sobre oferta. Não, mas eu acho que não tá certo. Não, eu não vou dizer, mas não vou ofertar. O problema é seu. O pastor está pregando. Aquela pessoa que está no altar, ela está pregando, ela está ensinando, porque se ela não ensinar, ela vai ser cobrada por Deus. E se ela não ensinar e você não prosperar, a culpa vai ser dela. Então, por isso, gente, que muitas vezes o diabo, ele tenta enganar as pessoas, dizendo: tu vai para a igreja para dar dinheiro pro pastor, tu não sei o quê. Ele tenta fazer isso por quê? Porque quando a pessoa não é fiel a Deus, gente, por completo, o migrador, o devorador, o destruidor e o cortador começam a agir na vida dela. Aqueles gafanhotinhos que agem ali na vida financeira, eles vão agindo, gente. Eles vão trabalhando. A palavra diz: o que não deis lugar ao diabo. Então, o Satanás, ele tenta sempre colocar isso no coração da pessoa, a resistência dela ser fiel a Deus em tudo. Então, esse é o primeiro passo para quem quer prosperar, para quem quer ser uma pessoa próspera, para quem quer ser uma pessoa abençoada. Eu conheci pessoas, quando eu era de um outro ministério, ali as portas da igreja estavam sempre abertas, né? Então as pessoas passavam ali, né? Algumas, elas eram patrocinadoras, a outra queria devolver o dízimo, a outra queria entregar uma oferta, a outra queria colocar um nome no caderno de oração, alguém queria um atendimento. Tinham pessoas, gente, elas não frequentavam a igreja, mas elas entravam na igreja para devolver o dízimo delas. Por quê? Porque elas sabiam que ali estava o sucesso, a garantia de que esses demônios não iam agir na vida delas, na vida financeira. Ali eles estavam guardados. Pessoas que um dia ouviram a palavra, de repente eles estavam afastados, né? Até mesmo longe, afastados de uma igreja, não estavam frequentando, mas eles entravam ali para devolver o que era de Deus, porque guardaram esse mandamento no seu coração. Não estavam de repente frequentando ou estavam procurando um ministério, né, para ir, mas eles, não, eu vou entrar aqui e vou devolver o que é do Senhor. Para você ver o temor. E quando nós guardamos esses mandamentos no nosso coração, como diz a palavra, eles irão nos conceder anos de vida. Obediência, gente. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que a pessoa faça aquele não. Tanto que Ele quer a nossa obediência. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Eu não posso, gente, me apoiar no meu próprio entendimento, no meu achismo. Eu acho isso, não, eu acho aquilo, não, eu acho que é desse jeito, não, eu acho que é aqui. Não. Para Deus não tem eu acho. Ou você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não. A palavra de Deus diz que o proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então eu não posso ter os meus achismos. Eu tenho que ouvir a palavra, guardar a palavra, obedecer o que está escrito aqui, guardar no meu coração, dar permissão para que ela seja guardada aqui. O que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Porque quando nós guardamos a palavra do Senhor, ela ilumina o nosso caminho. Ela ilumina Deus através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele vai mostrando onde nós devemos pisar, ele endireita as nossas veredas, ele endireita o nosso caminho. Se a gente estava andando por um caminho errado, dizer, aqui meu filho, volta, aqui a direção. Aí é não nos apoiar no nosso próprio entendimento, é obedecer, é guardar os mandamentos. O ar aqui está muito seco. Então, isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos, quando nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, quando nós tememos ao Senhor, nos apartamos do mal, ele constitui saúde para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. Ali diz mais, não, filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Nós precisamos, gente, não desprezar, nós não podemos desprezar a disciplina. Deus puxa a nossa orelha, Deus nos dá aquele puxãozinho, meu filho, acorda, não é por aí, é aqui, ó. Porque assim como os nossos pais biológicos aqui tentam nos instruir, nos dar conselhos para que a gente não quebre a cara e para que a gente não se dê mal, da mesma forma Deus, ele usa a palavra, ele usa quem está pregando para nos dar a palavra, para nos dar um norte, para nos dar a direção. A bússola sempre vai apontar para o norte. E Deus sempre vai nos dar um norte, ele vai nos dar uma direção. Quando nós confiamos nele, quando nós não nos apoiamos no nosso entendimento, quando a gente não se acha sábio aos nossos olhos, não, eu sei tudo, não, eu sei. Sabe aquela palavra, aquela pessoa que você vai falar, não, eu conheço a palavra, eu sei. Sabe, mas não pratica. É aquela pessoa que ela se acha sábia, cheia de conhecimento. Não, eu já sei, eu conheço a palavra, eu conheço, não, isso aí eu já sei. Ela se estriba no seu próprio entendimento. Ela se apoia, ela se acha sábia o suficiente e despreza a sabedoria. Ela despreza um bom conselho. Às vezes uma pessoa quer dar um conselho, ela não aceita. Tem gente que é assim. Ela até vem e te pede um conselho, mas você dá um conselho dirigido por Deus, ela vai lá e faz a vontade dela, ela quebra a cara, ela se arrepende. Por quê? Porque ela se apoiou na sua sabedoria, no seu entendimento, ela se achou sábia o suficiente. Então, por que pergunta? Né? Tem um ditado que diz: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E eu já aprendi tanto, gente, que tem pessoas que a gente conhece, vem pedir um conselho pra gente, a gente dá, dirigido por Deus, porque eu sempre digo, Senhor, que não seja a carne que fale, mas que seja o teu espírito que use a minha boca para falar para essa pessoa. A gente fala algo, a pessoa pega, a gente dá uma palavra, ela faz aquilo que está com o que ela quer. Então hoje, essas pessoas eu só ouço, pois é, eu não dou conselho nenhum. Porque eu sei que ela vai seguir o dela. Então por que eu vou jogar pérolas aos porcos se a palavra diz que eu não devo jogar? Eu vou lançar palavras ao vento para quem não quer nada com nada, para quem não quer ouvir, para quem vai fazer o que lhe convém? Aquilo que o coração dela manda, aquilo que ela acha que é certo para ela. Então, não peça conselhos. Porque eu vou dar o conselho para aquela pessoa que eu sei que realmente ela quer ouvir a palavra, ela vem buscar porque ela quer
mudar, ela quer uma direção. Agora tem pessoas que pedem um conselho e fazem tudo de acordo com como ela quer. Não, mas eu não concordo com a irmã, não, acho que a irmã não tá certa, eu vou fazer por isso aqui mesmo. Se você deve conhecer gente assim, porque a gente é cercado, né, de muitas pessoas assim. Então aqui, Deus, ele corrige a quem ele ama. E nós devemos, gente, aceitar a repreensão do Senhor e agradecer, dizer, Pai, muito obrigado porque o Senhor me corrigiu. Obrigado porque essa palavra veio para abrir os meus olhos, essa palavra veio para me dar a direção que eu preciso, essa palavra veio, Pai, para me dar um norte. Eu estava perdido, eu estava sem direção, mas o Senhor me orientou através da tua palavra. É assim, nós temos que ser gratos a Deus, gente, pela varada, pelo puxão de orelha, pelo aquele puxãozinho no cabelo, né? Sabe quando a mãe faz assim? Acorda, meu filho, não é assim. E Deus, ele faz a mesma coisa com a gente, ele corrige, ele nos exorta, a gente, através da palavra. Através da palavra, Deus nos dá a correção. Deus nos dá ali, que nem de um irmão, eu tomei uma tunda hoje, né? Deus, ele nos corrige, porque ele vai nos mostrando, não é assim. Faz desse jeito, meu filho, muda aqui, tira esse orgulho, tira essa capa. Não vai no teu próprio entendimento, vai pelo meu. E aí, a gente vê que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento no Senhor, gente. Eu quero ler aqui com você, deixa eu só achar aqui, em Timóteo. Aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler aqui no versículo 16 e 17 com você. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar boas ações. Olha o que diz a palavra aqui. Paulo aqui, ele está instruindo Timóteo. Se você quiser ler todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai ver aqui que Paulo vai chamando a atenção de Timóteo para ele seguir os ensinamentos que ele aprendeu com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice. Por quê? Naquela época, os meninos, as meninas, mas eram os meninos que eles eram ensinados, né? As leis, e quem fazia esse trabalho era a mãe, era a avó. A partir dos 5 anos de idade, eles já começavam a serem ensinados. E aqui Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele faça o que ele aprendeu. Paulo disse ali: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem repreendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ele foi ensinado desde pequeno. E Paulo disse para ele, porque desde a infância sabes as sagradas escrituras, então tem o poder de te fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então nós só vamos, gente, ser sábios através da nossa fé em Cristo, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua instrução, seguir a sua direção, fazer aquilo que Deus manda, guardando os seus mandamentos para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente viva a fartura, a provisão, o melhor de Deus. Nós precisamos obedecer e ser sábios, ter esta sabedoria, ter este entendimento. E Paulo disse: toda a escritura, está escrito com letra maiúscula, escritura que foi inspirada, gente, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que homens escreveram. Ela é proveitosa para ministrar a verdade. Por que Jesus disse: vós já sois limpos pela palavra que tendes ouvido? A palavra nos limpa do mal, do pecado, da vergonha, da desonra, da mentira, da culpa. A palavra vai nos limpando para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros
e para ensinar a maneira certa de viver. Gente, isso aqui, a Bíblia, gente, é o manual do cristão. Aqui tem toda a instrução para que a gente viva bem, para que a gente seja bem sucedido. A gente vai passar por problemas, vai. A palavra diz, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós vamos precisar ter o bom ânimo, e o bom ânimo nós vamos tirar daqui. O bom ânimo nós vamos tirar da palavra. Nós vamos nos alimentando daquilo que nós vamos ouvindo, daquilo que o Espírito Santo vem trazendo à nossa memória. Nós vamos nos alimentando, nós vamos tendo ânimo e nós vamos vencendo e vamos indo e passamos uma batalha hoje, amanhã nós vencemos uma guerra e assim nós vamos, porque nós vamos ser instruídos pela palavra, corrigidos por Deus, direcionados pelo Espírito, guardando os seus mandamentos e tendo a inspiração em Jesus, gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus para ministrar a verdade, guardem isso, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Deus, ele repreende aqueles que ele ama. Se nós estamos vivendo de maneira errada, cometendo erros, ele vai nos corrigir através da palavra. E nós temos que dar permissão para que ela esteja no nosso coração, para que quando advertidos a gente aceite a correção e continue sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado, gente, para chegarmos à perfeição de Cristo. Todos os dias nós somos moldados, transformados. Cada dia Deus corrige uma coisinha. Cada dia Deus mexe num detalhe. Deus trabalha lá numa coisinha. Deus vai trabalhando em detalhes, em coisinhas da nossa vida, nas raposinhas que minam a vinha. Aonde tem uma lá, Deus vai mostrar, ó filha, aqui, filha, ó, cuida aqui, tira aqui, cuida isso aqui. Para que o teu pé não tropece em pedra, a palavra diz. Deus não quer que a gente tropece, Deus não quer que a gente... Se você tropeçar, você cai o risco de cair, se machucar, quebrar o nariz, e daí se arranhar, se esfolar, como a gente diz, e Deus não quer isso conosco. Ele quer que a gente siga a palavra, guarde a sua instrução, guarde no nosso coração, permita que a palavra fique no teu coração, que o Espírito Santo faça morada na tua vida, que ele venha te instruir em todo o tempo, para que você tenha saúde, para que você tenha muitos anos de vida. Você precisa obedecer. Você precisa ser servo, ser discípulo do Senhor Jesus, ser guiado, orientado pela palavra, aceitar a repreensão de Deus. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração, que você leia todo esse capítulo, o capítulo 3 de 2 Timóteo. Leia esse capítulo, releia ele para você ver o que Deus fala aqui através de Paulo, usado por o Espírito Santo, usando a boca de Paulo para dar instrução para Timóteo. E isso é para mim e para você. Então guarda essa palavra, que você reflita nela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas deem lugar para esta palavra, Pai, ficar no seu coração. Que elas deem permissão para que a tua palavra, Pai, fique permanentemente guardada no seu coração, na sua mente. Que quando ela tiver a necessidade, que o Espírito Santo traga à memória, Pai, a palavra que está reservada, guardada no reservatório do seu coração, Pai. Que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, levantar o que está caído, colocar de pé aquele que está prostrado, Pai. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê direção, que o Senhor derrame da tua unção e da tua graça sobre a vida de todos, em nome de Jesus, Pai. Esta é a minha oração, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.